Nada pode me ferir. Autor: David Goggins. Introdução do livro. Em Nada Pode Me Ferir, David Goggins compartilha sua história de superação extrema, mostrando como transformou uma infância traumática e uma vida marcada por fracassos em uma trajetória de disciplina, resiliência e força mental inabalável. O livro não é apenas uma autobiografia, mas um guia prático para aqueles que desejam sair da mediocridade e desenvolver uma mentalidade antifrágil. Com base em suas experiências como soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos, atleta de ultra-resistência e palestrante motivacional, Goggins ensina que a dor e o sofrimento são oportunidades para crescimento, desde que enfrentados com coragem e determinação. Desde pequeno, Goggins aprendeu que a vida não lhe daria nada de graça. Criado em um ambiente abusivo, marcado pela violência e pela pobreza, ele cresceu sentindo-se inferior e sem perspectivas. Durante anos, alimentou crenças limitantes que o impediam de alcançar seu verdadeiro potencial. No entanto, em determinado momento, ele decidiu assumir o controle de sua mente e desafiar a si mesmo de maneira brutal. O conceito central do livro é a ideia de que todos nós temos uma reserva oculta de força e resistência mental que raramente acessamos. Através de histórias intensas e desafios psicológicos, ele prova que o impossível é apenas uma barreira mental imposta por nós mesmos. Capítulo 1 – Infância de dor e trauma. David Goggins inicia sua autobiografia relembrando sua infância difícil, marcada pelo abuso físico e psicológico de seu pai. Ele descreve a violência constante dentro de casa e como isso moldou sua percepção do mundo desde cedo. Crescendo em um ambiente tóxico, Goggins e sua mãe enfrentavam dificuldades para escapar da opressão do pai, que os controlava com medo e brutalidade. Além da violência doméstica, ele lidava com o racismo e a pobreza, o que tornava sua vida ainda mais desafiadora. Sua baixa autoestima e a constante sensação de inferioridade acompanharam-no durante muitos anos. Apesar de tudo, sua mãe foi uma figura crucial para sua sobrevivência e crescimento. Eventualmente, ela tomou a difícil decisão de deixarem o pai abusivo e recomeçarem a vida em outra cidade. No entanto, o trauma e os sentimentos de inadequação continuaram a atormentá-lo. Ele conta como isso afetou seu desempenho escolar e sua capacidade de se conectar com os outros. O primeiro capítulo estabelece o tom da narrativa, mostrando um garoto quebrado, sem confiança e sem perspectivas, mas que, sem saber, estava começando a desenvolver uma resiliência que mais tarde se tornaria sua maior força. Capítulo 2 – A fuga e novos desafios. Após fugir do pai abusivo, Goggins e sua mãe tentam reconstruir a vida em um novo ambiente. No entanto, a mudança não foi suficiente para apagar os traumas do passado. Na escola, ele enfrentava desafios constantes, incluindo dificuldades de aprendizado e preconceito racial. Além disso, sua situação financeira ainda era precária, e ele vivia com medo e insegurança. Sem modelos positivos ao seu redor, ele começou a aceitar a mediocridade como parte de sua identidade, desenvolvendo um sentimento de impotência diante das dificuldades. Ele também compartilha suas experiências com a humilhação e a rejeição, elementos que minavam sua confiança. A falta de um propósito fazia com que ele se sentisse perdido, sem ambições ou motivação. No entanto, ele começa a perceber que, se quisesse mudar sua vida, precisaria assumir o controle da própria mente. Esse capítulo mostra um Goggins ainda inseguro e derrotado, mas que já começava a enxergar a necessidade de mudança, mesmo sem saber exatamente como realizá-la. Capítulo 3 – O primeiro desafio. Na adolescência, Goggins começou a se dar conta de que sua vida não mudaria sozinha. Ele percebeu que precisava se desafiar, mas ainda estava preso em uma mentalidade de autossabotagem. A obesidade e a falta de condicionamento físico tornavam sua autoestima ainda pior, e sua alimentação desregrada refletia sua falta de disciplina. A ideia de ingressar na Força Aérea começou a surgir, mas parecia um sonho distante, dada sua condição física e mental. Apesar das dúvidas, ele decidiu que precisava mudar. Seu primeiro grande desafio foi perder peso e melhorar seu desempenho acadêmico para ter uma chance de ingressar nas Forças Armadas. Esse capítulo mostra o início de sua transformação mental, quando ele começa a entender que a superação vem da disciplina e da disposição de enfrentar o sofrimento. Ele ainda não era a versão extrema de si mesmo que se tornaria mais tarde, mas já começava a testar seus próprios limites. Capítulo 4 –
Enfrentando o sofrimento. Após finalmente ingressar na Força Aérea, Goggins percebeu que a mudança real não vinha apenas da ação física, mas principalmente do controle mental. Ele foi exposto a treinamentos intensos que exigiam muito mais do que força ou resistência, exigiam resiliência psicológica. No entanto, mesmo com essa oportunidade, ele ainda se via limitado por suas inseguranças e pela falta de confiança. A virada aconteceu quando ele foi forçado a encarar seu próprio sofrimento de frente. Ao invés de fugir da dor, ele começou a aceitá-la como um combustível para seu crescimento. Ele percebeu que sua mente era seu maior obstáculo e que, se quisesse realmente mudar, precisaria se tornar mais forte do que seus próprios pensamentos negativos. Esse capítulo destaca o momento em que Goggins começa a entender que o sofrimento pode ser um aliado na construção da resiliência. Capítulo 5. A queda e o recomeço. Mesmo depois de tanto esforço, Goggins enfrentou uma grande queda ao ser diagnosticado com anemia falciforme, o que interrompeu sua trajetória na Força Aérea. Esse revés abalou sua confiança e o jogou novamente em um ciclo de autossabotagem e descuido com sua saúde. Ele voltou a engordar e entrou em uma fase de estagnação, onde sentia que todo o progresso que havia feito estava desmoronando. Foi nesse momento que ele percebeu que precisava de um novo propósito para se reconstruir. Ele decidiu tentar algo ainda mais desafiador, tornar-se um SEAL da Marinha. No entanto, para isso, ele teria que enfrentar seu maior inimigo, ele mesmo. Esse capítulo encerra a primeira parte da jornada de Goggins, mostrando que, antes de alcançar qualquer grande feito, ele precisaria primeiro vencer sua própria mente e seus medos. Capítulo 6. Quebre sua mente. Neste capítulo, Goggins introduz um conceito fundamental para sua filosofia de vida: a necessidade de quebrar as barreiras mentais que nos limitam. Ele argumenta que a maioria das pessoas vive dentro de uma cápsula de conforto e evita o desconforto a qualquer custo, o que impede o crescimento. Ele explica que, para alcançar um nível excepcional de desempenho, é preciso treinar a mente para suportar desafios extremos e ir além do que parece possível. Goggins compartilha histórias de suas experiências nos treinamentos militares e em competições de ultra-resistência, onde foi forçado a superar seus próprios limites físicos e psicológicos. Além disso, ele apresenta a estratégia da tábua da dor, um método prático que consiste em listar todas as dificuldades já superadas na vida. Essa ferramenta serve como um lembrete constante de que somos mais fortes do que imaginamos. Para Goggins, a dor é um mestre poderoso, e abraçá-la em vez de evitá-la é o caminho para alcançar resultados extraordinários. Ele desafia o leitor a buscar deliberadamente o desconforto e a testar seus próprios limites, transformando o sofrimento em um catalisador para o crescimento pessoal. Capítulo 7. O governo dos 40%. Goggins apresenta um conceito que se tornou um de seus ensinamentos mais famosos: a regra dos 40%. Segundo ele, quando a maioria das pessoas sente que chegou ao seu limite, na verdade, elas só usaram cerca de 40% de sua capacidade real. Ele afirma que o corpo e a mente têm reservas ocultas de energia e força de vontade, mas que raramente acessamos porque desistimos cedo demais. Ele usa exemplos de suas próprias experiências, como completar treinamentos militares extremamente exigentes mesmo quando seu corpo estava prestes a falhar, e participar de ultramaratonas após sofrer lesões severas. Para acessar esse potencial oculto, Goggins ensina que é preciso mudar a relação com a dor e o sofrimento. Em vez de ver o desconforto como um sinal de que devemos parar, ele sugere que o usemos como um indicador de que estamos no caminho certo para o crescimento. Ele desafia o leitor a começar a treinar a mente para suportar mais, seja através do exercício físico, de desafios pessoais ou de tarefas que exijam resistência mental. Segundo ele, ao aplicar essa regra, qualquer pessoa pode alcançar níveis extraordinários de desempenho e realizar feitos que antes pareciam impossíveis. Capítulo 8. Torne-se inacessível. Neste capítulo, Goggins fala sobre a importância de se tornar mentalmente inatingível. Ele explica que, ao longo de sua vida, percebeu que muitas pessoas são extremamente vulneráveis à opinião dos outros e às dificuldades externas. Para ele, um dos segredos do sucesso é criar uma mentalidade tão forte que nada externo possa nos abalar. Ele usa sua própria trajetória como exemplo, contando como precisou desenvolver uma mentalidade impenetrável para superar abusos na infância, fracassos acadêmicos e desafios físicos extremos. Ele explica que ser inacessível não significa ignorar completamente os problemas,
mas sim desenvolver uma fortaleza mental que nos permite continuar avançando, independentemente das circunstâncias. Para isso, ele sugere práticas como a visualização mental de desafios, a exposição controlada ao desconforto e a construção de uma autoimagem baseada na resiliência. Ele desafia o leitor a eliminar qualquer influência negativa da vida e a focar no fortalecimento da própria mente, tornando-se inabalável diante das dificuldades. Capítulo 9. A armadura da força de vontade. Neste capítulo, Goggins enfatiza que a força de vontade é como um músculo, precisa ser treinada constantemente para se fortalecer. Ele argumenta que a maioria das pessoas desiste cedo demais porque não construiu uma resistência mental suficiente para lidar com o desconforto e a adversidade. Para ilustrar esse ponto, ele compartilha desafios extremos que enfrentou, como correr ultramaratonas com lesões graves e passar por treinamentos militares brutais sem ceder à exaustão. Goggins sugere que o leitor adote uma mentalidade de blindagem mental, criando uma armadura de força de vontade que o proteja da negatividade e do desejo de desistir. Ele recomenda estratégias como aumentar gradualmente o nível de desconforto suportado diariamente, estabelecer metas que pareçam impossíveis e desafiar-se constantemente para expandir seus limites. Para ele, a verdadeira força vem da capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra você. Capítulo 10. O espelho da responsabilidade. Neste capítulo, Goggins introduz uma de suas estratégias mais eficazes para o autodesenvolvimento: o espelho da responsabilidade. Ele explica que, para evoluir, é essencial confrontar a verdade sobre nós mesmos e assumir total responsabilidade por nossas falhas. Em vez de culpar circunstâncias externas, ele argumenta que devemos olhar no espelho e ser brutalmente honestos sobre nossas fraquezas, medos e desculpas. Ele compartilha como usou essa técnica para se transformar. Desde a infância difícil até os desafios físicos e mentais que enfrentou na vida adulta, Goggins sempre se forçou a encarar suas falhas e trabalhar incansavelmente para superá-las. Ele desafia o leitor a colocar post-its em um espelho com mensagens diretas sobre áreas que precisam de melhora, criando um compromisso diário com a autotransformação. Para ele, essa prática constante de autoavaliação é o que separa os vencedores daqueles que vivem na mediocridade. Capítulo 11. Nunca termine de evoluir. No último capítulo, Goggins aborda um princípio fundamental de sua filosofia: nunca se acomodar e sempre buscar evolução. Ele acredita que muitas pessoas, ao alcançarem um certo nível de sucesso, param de se desafiar e acabam regredindo. Para ele, a mentalidade de crescimento contínuo é essencial para se manter forte, resiliente e pronto para enfrentar qualquer desafio. Ele compartilha exemplos de sua própria vida, mostrando como, mesmo depois de conquistar feitos extraordinários, nunca permitiu que o conforto o dominasse. Seja na sua carreira militar, nos desafios físicos ou na vida pessoal, ele sempre buscou novas metas para se manter em constante progresso. Ele desafia o leitor a adotar essa mentalidade, estabelecendo sempre novos objetivos e recusando-se a ficar estagnado. Para Goggins, a jornada nunca termina, e o segredo para uma vida de sucesso é manter-se em movimento, sempre ultrapassando os próprios limites. Conclusão do livro. Em Nada Pode Me Ferir, David Goggins compartilha sua jornada extraordinária de superação, demonstrando que a verdadeira força não vem do talento ou da sorte, mas da capacidade de suportar a dor, enfrentar desafios e se recusar a desistir. Sua vida, marcada por abusos, preconceito, pobreza e fracassos, poderia ter sido um ciclo interminável de sofrimento. No entanto, ele decidiu transformar cada obstáculo em combustível para seu crescimento, tornando-se um dos homens mais mentalmente resilientes do mundo. O livro não é apenas uma biografia inspiradora, mas um manual prático para quem deseja transformar sua mentalidade. Goggins ensina que a mente é o nosso maior inimigo e, ao mesmo tempo, a nossa maior aliada. Com técnicas como o espelho da responsabilidade e a regra dos 40%, ele desafia o leitor a ir além dos próprios limites e adotar uma nova forma de encarar a vida. Para ele, a chave para o sucesso não está no conforto, mas na capacidade de abraçar a dor e persistir quando a maioria desiste. Ao final da leitura, a principal mensagem que fica é clara: não há desculpas para não alcançar o que se deseja. Tudo depende de quanta disposição temos para enfrentar o desconforto, desafiar nossos medos e trabalhar duro todos os dias. A vida não oferece garantias,
Mas aqueles que escolhem a disciplina, a resiliência e a autossuperação podem alcançar feitos inimagináveis. Goggins não é um super-humano, ele apenas se recusa a aceitar limites. E desafia você a fazer o mesmo. Se chegou até aqui e gostou deste resumo, se inscreva no canal e envie para seus amigos o resumo deste e outros preciosos livros. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Até o próximo resumo.